analisar toda essa movimentação em torno do Banco Master, eu recebo agora o nosso colunista aqui do CNN Money, Tony Volpon. Seja muito bem-vindo, Tony. Boa tarde. Boa tarde. Tony, queria começar perguntando sobre essa decisão, na qual, inclusive, o próprio relator do caso, o ministro Jonathan Jesus, admite que a repercussão negativa teria sido um dos fatores que motivou ele a voltar atrás e levar essa discussão para o plenário do Tribunal de Contas, como pediu o Banco Central. É curioso que um Tribunal de Contas da União haja baseando-se na opinião pública, não é? Mas ninguém é uma ilha, né? E eu acho que todo o trabalho, especialmente da imprensa, que tem sido louvável, apesar dos vários ataques que jornalistas têm sofrido por esse trabalho, agora sabemos muito deles comprados, né, nas mídias sociais, mas eu acho que é um caso que combina elementos de corrupção, né, de compra de influência no governo, em várias esferas do Estado, que tem tudo para, de fato, potencialmente, né, virar uma causa como foi a jornada de 2013. Eu acho que uma das razões que o governo, inclusive o presidente e agora o ministro da Fazenda, estão finalmente entrando neste caso para tentar arrumar essa bagunça, talvez seja porque eles estão percebendo o potencial que esse caso tem, né, de realmente gerar, né, algum tipo de reação dentro da população, porque realmente é um conjunto de absurdos sobre absurdos. Eu queria falar um pouquinho sobre a resiliência da atuação de Gabriel Galípolo, porque ele tem se mostrado bastante enfático sobre essa defesa, inclusive das atribuições do Banco Central, da organização, da autarquia que ele comanda, seja quando, mesmo pressionado na condução da política monetária, reafirma suas posições acerca dessa necessidade de manutenção dos juros em patamar bastante elevado, seja agora com a assunção dessa responsabilidade de uma liquidação de uma instituição financeira, com base, é evidente, nessa constatação da existência de fraudes no Banco Central, praticadas pelo Banco Central, pelo Banco Master, perdão. Eu queria entender exatamente uma análise sua acerca exatamente dessa atuação de Gabriel Galípolo. Tem sido, não vou dizer perfeita, mas tem sido extremamente louvável. Acho que ele está defendendo a instituição, o lugar do Banco Central, porque somente o Banco Central tem a capacidade técnica de tomar essas decisões. Obviamente, essas decisões, né, podem ser discutidas, tem questões de transparência, há questões de sigilo também, então são questões bastante complexas, mas eu acho que o Banco Central tem agido, né, em todos esses casos, e o Banco Master não é o primeiro caso que o Banco Central tem agido dessa maneira, sempre com tecnicidade, né, e longe de influências políticas. A única coisa que eu tenho dito, que a única possível crítica que se pode ter no caso do Banco Master é por que o Banco Central não agiu mais cedo, né? E talvez aí sim todo tipo de lobby, todo tipo de influência política, né, que foi comprada, né, agora sabemos, né, que foi comprada pelo dono desse banco, talvez levou o Banco Central a, né, demorar demais para fazer a intervenção, porque na verdade, e fora da questão dos fraudes, e parece que, né, as fortes evidências de fraudes foram um gatilho para a intervenção, o modelo de negócio do Banco Masters era, para muita gente no mercado, faz bastante tempo, totalmente sustentável, porque ele estava levantando dinheiro no mercado, pagando mais do que o CDI em CDBs, até o limite da garantia do fundo do FGC, e pelo fato que ele estava tendo que pagar esses juros mais altos, ele tinha que aplicar esse dinheiro em investimentos também de rendimento maior, né? Mas com mais risco e menos liquidez. Então, de um lado, ele estava levantando dinheiro caro, do outro lado, ele estava aplicando dinheiro de uma maneira muito arriscada para um banco, né? Fundos de investimento podem fazer esse tipo de coisa. Bancos não deveriam estar nessa seara. E o Banco Central, eu acho que já deveria ter, né, feito alguma coisa como supervisor bancário, né, em relação a esse modelo de negócios. Tá? Então, isso talvez seja a única crítica que pode ser feita. De resto, acho que a atuação do banco, especificamente do seu presidente, o Galípolo, tem sido exemplar.
E a gente acompanha essas duas interpretações oriundas do mesmo ministro, do mesmo membro do Tribunal de Contas da União, o relator desse caso, Jonathan Jesus, porque, num primeiro momento, diz que essa decisão pela liquidação do Banco Central teria sido assodada, né, uma medida extrema. Por outro lado, posteriormente, a gente vê essa contestação por parte do próprio Tribunal de Contas da União de por que não aconteceu antes. Qual versão é válida, Tony? Eu não sei qual versão é válida, né? E dá a impressão que é uma coisa de pescaria, né? Vamos entrar para achar alguma coisa. Não sei, de novo, né? Intervenções bancárias são corriqueiras, tá? E a gente não está falando de um banco sistematicamente importante, né? O tamanho do Banco Master nunca foi relevante para o sistema financeiro. Então, fazer toda essa onda né, tanto do TCU, como agora também no STF, sobre a intervenção num banco de pequeno e médio porte, isso que traz essa quase revolta, porque claramente tudo isso está acontecendo pela tentativa do dono desse banco e seus associados de comprar influência em Brasília, comprando mesmo, pagando, né, para vários escritórios de advocacia, vários lobistas, e agora, como a gente sabe, também gente na imprensa e na mídias sociais. Né, porque, na verdade, nada disso deveria estar sob subjúdice nem do TCU, nem do STF. É uma simples intervenção num banco com fortes indícios de um modelo de negócio insustentável e fraudes, né? Aí remete à Polícia Federal. Mas de resto, ainda é muito misterioso, né? E eu acho que esses agentes públicos, tanto no STF e TCU, deveriam se explicar também para a sociedade. Por que vocês estão fazendo tudo isso? Tony, você falava sobre esse modelo de negócios do Banco Master, com essa oferta de CDBs pagando muito acima, né, do prêmio comum que é pago pelas instituições financeiras, 130%, 140% do CDI. Queria entender exatamente a sustentabilidade de uma possível, improvável é verdade, mas de uma improvável reversão desse processo de liquidação. Novamente, Nath, eu já conversei, já te fiz essa pergunta, mas queria entender exatamente que tipo de recado isso passaria acerca da estrutura do sistema financeiro nacional. E como você mencionou, né, um banco médio vai consumir cerca de 1/3 de todos os recursos disponíveis do Fundo Garantidor de Crédito. Eu não consigo imaginar como seria feito, porque se por algum passo de mágica o Banco Master abrisse amanhã, quem ia botar dinheiro lá? Né? Quer dizer, ele já ia nascer quebrado. Então não existe. Essa possibilidade concretamente não existe, tá? Sem ser, que acabou sendo talvez a tentativa que ocorreu, se o dinheiro fosse público, né? Porque a gente sabe, infelizmente, que o dinheiro público muitas vezes é tratado como sendo de ninguém, né? Então, ter enfiado o Banco Master dentro de um banco estatal, né, como tentaram, talvez seria a única salvação. Agora, uma solução privada que não envolve dinheiro público é impossível. Essa venda encalacrada do Banco Master para o BRB, a gente acompanhou esse imbróglio todo, foi inclusive o que culmina nessa primeira decisão, né, do Banco Central, nessa primeira aparição do Banco Central, quando ele decide proibir a execução desse negócio. E a gente vai descobrindo aos poucos, né, por exemplo, essa oferta de uma série de títulos podres detidos pelo Banco Master, que quase combinaram, né, a composição de ativos estatais. De novo, eu queria entender exatamente o risco dessas operações, agora sim, para o Tesouro. Né? A gente sabe que a possibilidade, a gente está falando de um escândalo privado, mas com uma quase composição também de recursos, de estruturas públicas, tomando conta exatamente dessa série de títulos podres e da própria instituição financeira. Teve muita, né, a gente hoje sabemos, né, teve muito dinheiro de novo, fundo de previdência estatais de alguns estados, né, que acabaram sendo aplicados no Banco Master. E aí e esse dinheiro não é coberto pela FGC. Então, isso de fato serão perdas para esses fundos. De novo, dinheiro público, né, e mais uma instância como eu estava dizendo, né, que muitas vezes o dinheiro público é tratado como dinheiro de ninguém. Né? Então, acho que também tem que ter, né, outra questão que talvez deveria ser
mais relevante em toda essa discussão é porque que esses fundos estatais aplicaram no Master. O que aconteceu aí? Né? Houve também, né, tipos de lobbies para que isso aconteça. Quem estava envolvido nesses lobbies? Né? Porque, como eu disse, era um modelo bancário insustentável. Né? Você levantar dinheiro pagando 150 do CDI e comprar precatório, por exemplo, tinha muito precatório no balanço do banco, é uma coisa totalmente insustentável. Né? Qualquer pessoa que tem mínimo de conhecimento de como funciona o mercado financeiro e o mercado bancário sabe que essa coisa um dia vai explodir, como explodiu. Né? Aí houve essa tentativa de encobrir essa falta de solvência, nem foi uma falta de liquidez, foi uma falta de solvência mesmo, claramente um banco insolvente, enfiando ele dentro de um banco estatal. Você mencionou essa compra, essa composição de títulos do Master dentro dessas carteiras, né, de fundos de previdência estatais. Fora isso, vale só um retrospecto daqueles 2 funcionários da Caixa Asset que foram demitidos depois de rejeitar a aplicação de 500 milhões de reais em títulos do banco. Né? Esses aí merecem uma medalha, né? Porque acabou não acontecendo, que eu saiba, não aconteceu a aplicação. Então, a Caixa, felizmente, né, e os detentores de investimentos na Caixa Asset não vão sofrer as perdas que esses outros fundos vão sofrer. Então, parabéns de novo, né, em todo esse imbróglio, né, onde muita gente sai não muito bem, mas a gente acha, né, pessoas feito esses 2 técnicos que realmente estão fazendo o seu trabalho corretamente dentro da lei, dentro da prudência fiduciária que deveria ser seguida nessas questões, sempre, porque você está tratando de dinheiro de terceiros e neste caso, né, salvando esses poupadores de perdas milionárias. Olivopon, sempre um prazer dividir tela com você, meu amigo. Muito obrigado. Valeu.